Olá, muito bem-vindos ao nosso novo canal. Esse é o nosso primeiro vídeo e a gente vai falar sobre o porquê é tão importante fotografar em RAW. Oi, meu nome é Vitor Lara. Você pode me achar no Facebook, no Twitter ou no Instagram por Vic Lara Foto ou no www.viclarafoto.com. Antes da gente começar, eu quero fazer uma recomendação de que você mantenha o seu programa de edição na língua inglesa. Mesmo que você não fale inglês, quando você for procurar alguns tutoriais ou alguma coisa para te ajudar na internet, o material no inglês é muito mais vasto, então fica aí essa dica para que você mantenha o seu programa no inglês. E a gente vai usar alguns termos aqui, você vai ver que é bem tranquilo. Não se preocupa com isso, porque mesmo sem falar a língua, você vai conseguir fazer tudo direitinho, vai conseguir acompanhar tudo direitinho, tá bom? Antes da gente começar a falar propriamente do RAW, eu vou falar um pouquinho sobre dois formatos que a sua câmera também utiliza na hora de fotografar. O JPEG e o TIFF. E qual a diferença do JPEG para o TIFF para o RAW, ou para o NEF, né? Que a Nikon tem o formato NEF, que nada mais é do que o RAW. Bom, o TIFF ele é um formato comprimido e ele veio da união de um pessoal que queria uniformizar um formato para que pudesse se locomover entre eles de uma maneira mais fácil, então formaram o JPEG. O JPEG ele é um arquivo comprimido e ele faz com que esse arquivo diminua de tamanho, então ele é muito fácil passar pela internet de uma pessoa para outra. O grande problema dele é que essa compressão faz com que ele perca a qualidade. Então, ele ganha em tamanho, ele ganha em agilidade nesse processo de levar para um lado e para o outro, mas você perde na qualidade. O TIFF, por outro lado, apesar de ser um arquivo também comprimido, também processado, ele não sofre tanto essa diminuição da qualidade, porém ele é um arquivo muito maior e ele mantém mais características da imagem original. Por isso ele é um arquivo que não é muito utilizado, por exemplo, para arquivos de internet ou para um acesso, para uma mobilidade grande entre máquinas e computadores. Por outro lado, ele é um arquivo que é muito utilizado para impressão e a grande característica dos dois, tanto do JPEG quanto do TIFF, é que eles são arquivos já processados. O que isso quer dizer? O seu computador, a sua máquina já transformou esse arquivo em pixel. Ele já transformou a imagem captada no sensor num material que pode ser lido por uma tela, seja o LCD da sua câmera ou a tela do seu computador. Essa é a grande diferença desses dois arquivos para o RAW. O RAW é como se fosse um negativo digital, né? Você lembra, alguns devem lembrar, quem é mais novo não vai lembrar, que as máquinas que utilizavam filme, você não sabia o que você tinha ali até que você processasse aquele filme, transformando ele em uma foto propriamente dita. É a mesma coisa que acontece aqui com o RAW, você tem essa informação de luz, de captação de luz do seu sensor, mas você só vai ver essa imagem quando você traduzir isso para um arquivo que possa ser lido na tela do computador ou da sua câmera. E por que isso é tão importante para a gente? Porque você tem uma mobilidade na pós-produção que nenhum dos outros dois arquivos, nem o JPEG nem o TIFF, vão te dar. Você consegue utilizá-los na pós-produção, você consegue utilizar, por exemplo, a gente vai usar aqui o Camera Raw, vocês vão ver, eu vou mostrar algumas coisas que a gente pode fazer no RAW aqui, e os outros dois arquivos não têm essa mobilidade, essa disponibilidade de uma gama tão grande de processamentos que você pode fazer na pós-produção. É bem importante lembrar, se você optar por fotografar em JPEG, que cada vez que você faz um processamento dessa imagem, você perde um pouquinho de qualidade. Cada vez que você recomprime o JPEG, ou seja, cada vez que você salva ele novamente, você perde um pouquinho da qualidade. Então é bom saber disso,
para que você faça um planejamento antes de tudo da sua imagem, do que você quer fazer naquela imagem, faça preferivelmente tudo de uma vez, para que você não perca tanta qualidade por ficar reprocessando e recomprimindo esse JPEG, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui, a gente tem um arquivo que é a foto da Bia, numa visita que ela fez a Brasília, e você pode ver que essa foto está subexposta, ou seja, ela ficou um pouquinho escura. Com um JPEG aqui, por exemplo, você consegue trazer toda essa luminosidade para cima e você consegue dar um pouco mais de claridade para essa imagem, mas não como a gente pode fazer aqui. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês bem rapidamente aqui o Camera Raw e as vantagens que você tem em relação ao arquivo RAW. White Balance, que é o balanço de branco, você tem as opções que você tem na sua câmera também, como foi fotografado, um alto que o próprio computador vai analisar a sua imagem e vai transformá-la do jeito que ele achar melhor, e aqui as funções que você tem, as opções que você tem também na sua própria câmera. Eu vou deixar como foi fotografado, ou você tem essa opção de fazer o white balance na mão. Vou levar lá para o extremo para você ver, ou lá bem quente, ou lá para o outro lado, bem fria a imagem. Vamos voltar aqui para como foi fotografado. Aqui é que a mágica acontece. Você vai ver a exposição, exposure, e no histograma você vai ver que a gente está muito pro lado do preto e a gente não tem informação nenhuma aqui nos highlights e nos brancos. E com essa exposição você consegue levar o histograma de modo a você balancear de um jeito melhor a sua foto. A grande diferença aqui num arquivo JPEG e no arquivo RAW, e isso é o grande detalhe de se fotografar em RAW, esse é o ponto que você tem que ter na cabeça na hora de escolher, na hora de optar como você vai utilizar o seu arquivo, é que você não perde informação. Pelo fato de ser um arquivo não processado, mesmo numa foto subexposta, aquela informação ainda está lá. A não ser que ela vá para um extremo muito grande, você estoure completamente os brancos na hora de fotografar, aí sim, essa captação, essa informação já não existia na hora que ela foi captada. Aqui no RAW, se você fez a sua imagem e trouxe para o computador e percebeu que você não está ali do jeito que você gostaria, você consegue trazer essa informação de volta. E essa imagem tem uma coisa muito curiosa, eu vou mostrar para vocês como que isso funciona. Aqui na exposição, eu levei ela para cima, acho que aqui está legal. E aí a segunda, não vamos mexer no contraste, segundo são os highlights. Highlights, você vai mexer nos tons médios claros. Então, você pode subir o seu highlight, a sua luminosidade. Você pode prestar atenção aqui nas pedras e no brilho da água, que você diminui ou aumenta esse brilho, essa luminosidade, sem perder informação. Você não está colocando, você não está trazendo esse branco para cima, você está sim elevando a luminosidade dessa foto. A mesma coisa com as sombras, pode levar lá para baixo ou levar lá para cima. Aqui você pode ver que ficou uma coisa azul aqui, principalmente no preto. Se eu puxar para baixo, o preto, isso aqui é que eu estou com o clipping ligado aqui. Tudo o que ficou marcado, por exemplo, nesse azul aqui, isso quer dizer que eu estou perdendo informação ali. A partir desse momento eu não tenho mais informação aqui, isso aqui é preto puro e isso a gente não quer. Eu não quero ficar sem informação ali, então eu vou subir os pretos novamente até que eu traga essa informação de volta. Mesma coisa com os brancos, aqui sim
é a luminosidade branca. Se eu for lá para cima, você vai ver que eu perdi informação aqui. Tudo que está marcado de vermelho é que não há mais informação, é branco puro. Isso a gente também não quer. Então volto aqui para baixo, você viu que as pedras apareceram de novo. E você pode ver isso também aqui no Instagram, tanto no branco quanto no preto. Se você leva lá para cima, você ultrapassou aqui a barreira e aí você estoura o seu branco, você perde aquela informação que está ali. E olha só que curioso. Ela está indo aqui para o túnel, para a entrada do museu. E tem uma coisa muito bacana aqui. Se eu levar o meu preto lá para cima e também tirar as sombras, olha o que acontece. Você consegue ver que existe aqui a portaria do prédio, o porteiro, o balcão de entrada, algumas plantas. Ou seja, toda essa informação ainda está aqui. Ela foi captada, ela está na imagem, mas como a exposição trazia esse preto muito alto, sem clipar, você vai ver que essa informação ficou escondida aqui. E isso é muito importante você ter em mente quando você fotografar em RAW, porque você, apesar de não ter visto ali, aquela informação ainda está lá. Então, se você faz a sua foto e vem para pós-produção, você tem essa mobilidade de trazer informação, de tirar a informação de luz, de lumen ali do seu material. E isso aqui no JPEG e no TIFF não seria possível, porque esse arquivo já foi processado, já foi transformado em pixel. Então, toda aquela informação que você tirou, deixou de estar ali naquele arquivo, ele não carrega mais aquilo e você não tem essa possibilidade. Já com o RAW você consegue fazer isso, você consegue trazer essa informação de volta ou omitir aqui como você fez. A gente vai aprender num outro episódio como fazer máscaras aqui para trabalhar com cada pedaço da imagem separadamente para fazer uma composição dela e assim você consegue trabalhar cada pedacinho trazendo essa informação ou tirando a informação do jeito que você preferir, certo? E você deve estar se perguntando, eu sempre vou fotografar em RAW? É muito provável que sim, porque por tudo isso que a gente já viu. Mas tem momentos em que você vai optar por usar outro formato. O TIFF eu acho muito difícil você utilizar, porque pelo tamanho dele, e por ser um arquivo engessado como ele é, naquela questão da informação, como eu falei, é preferível que você faça o RAW, tamanho por tamanho, eles são muito parecidos e você tem tudo isso aqui que a gente acabou de conversar. Mas vai ter momentos em que você vai precisar de muita agilidade. Por exemplo, teve eventos em que eu precisava subir as imagens para a internet assim que eu ia produzindo. Então, o que eu fiz? Eu coloquei a minha câmera em RAW mais JPEG. Você pode consultar o seu manual e ver como é que você faz isso. E aí, lá no momento em que eu ia fazendo as fotos, eu tinha um tablet junto comigo, um iPad, que o leitor de cartão, o cartão ia direto para o iPad e fazia uma edição desse JPEG ali rapidinho no próprio tablet e já mandava para a internet. E aí, mais adiante, com mais calma, no momento da pós-produção aqui no computador, eu editava aquele mesmo RAW e aí sim eu tinha uma imagem com uma qualidade muito maior. Mas eu não poderia fazer isso se não fosse o JPEG. Eu não teria essa agilidade, essa instantaneidade de transmitir as imagens para todo mundo, não fosse o JPEG. Então, não é uma coisa, um é bom, o outro é ruim. Não, vai depender muito do que você precisa daquele momento, do que você precisa fazer. E aí você faz essa opção do que é melhor para você. Muito bem, esse foi o nosso primeiro vídeo. Se você gostou, assina aí o nosso canal, deixa os seus comentários. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão sobre o que a gente poderia conversar, eu vou ficar muito feliz em responder, em ouvir o que você tem a dizer pra gente. Toda semana um vídeo novo
E é isso. Até semana que vem. Yo, yo.